Buen día, buen día. Bom dia, professora. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bien. Bom dia, professora. ¿Cómo estás, Madalena? Tudo bem? Bueno, vamos a empezar. Voy a compartilhar o slide com vocês aqui. Só um minuto. Ups. Hoy vamos a ver lo que es hueso temporal, continuando con la parte de la calota craneal ainda, ¿no? Entonces, a conocer a nuestro hueso temporal, siempre al comienzo decimos una pequeña generalidad de nuestro hueso, lo mínimo que debemos de saber. Vamos a conocer primero al temporal y les muestro acá. Este es el hueso temporal. Voy a ampliar la imagen para que vocês possam ver. Bueno, ese es el hueso temporal que está pintado en verde y es el hueso más complicado, uno de los huesos más complicados, embora la sea pequeña, ¿verdad? Pero es un poquito más complicada por los detalles anatómicos que ella posee. Pero al final les voy a decir los básicos que necesitamos saber de este hueso. Entonces, si tenemos un temporal aquí del lado izquierdo, vamos a tener también un temporal del lado derecho. Dice que es un hueso par, por eso, ¿sí? Es par y por el formato que tiene el hueso, como estamos viendo acá, por la forma que posee, es un hueso irregular. Esta estructura que está saliente para afuera, que podemos visualizar aquí, realmente ella es una estrutura que sale por fuera del hueso, ¿sí? Ela é saliente. Tipo, vamos supor que a gente pega o crânio inteiro assim, a gente vai conseguir pegar daqui, que nem a espinha da escápula também, porque ela sai do osso, ela é um detalhe anatômico que ela sai do osso. Entonces decimos, ya tenemos dos características. Es un hueso par, porque tiene do lado izquierdo y derecho, irregular por la forma que tiene, si no da para falar si era cuadrada, triangular, por el formato que tiene, entonces ella es irregular. Decimos que es un hueso neumático. ¿Qué significa neumático? Significa todo lo que es neumo, estamos hablando de aire, ¿sí? Entonces decimos que es un hueso neumático porque dentro dela ela vai conter alguma estrutura que tenha entrada ou saída de ar. Nesse caso, a gente chama de neumático porque ela vai conter a parte auditiva aqui, tá? Vulgarmente falando, a orelha que vai ir aqui e dentro desse osso que ela vai formar um pequeno conduto auditivo. Então, por isso a gente fala aqui um osso neumático. Aonde ela está localizada? Na parte lateral do crânio, como a gente consegue ver ali, na parte inferior também, sim? Então, vamos falar localizada na parte lateral e inferior do crânio. E a gente consegue visualizar mais ela na parte externa e interna do crânio, só que as estruturas mais importantes dela, que vai falar que é o osso temporal, ela está localizada por fora do crânio, como a gente consegue chegar aí.
Essa estrutura que a gente vai ver aqui, que vai formar depois a parte auditiva, ela se vai chamar órgão vestíbulo coclear, sim? Órgão vestíbulo coclear. Fiquem tranquilos que tudo que eu estou falando está escrito aqui no slide, tá? Só estou fazendo um resumo para poder entender melhor. Então, as características dela, já falamos, sim? Hueso par, irregular, pneumático, localizada no neurocrânio, na parte lateral e inferior do crânio. E ela vai conter o órgão que é o vestíbulo coclear, né? Ou da audição, que é mais fácil para a gente poder saber qual a função específica dela, né? Assim, geralmente, todo o osso temporal, ela vai estar dividida em 3 porções, né? Tipo, 3 regiões. Uma que é a porção escamosa, se chama escamosa esse pedaço aqui, porque ela vai simular a escama do peixe, né? Porção escamosa, a parte de cima aqui. Depois a gente tem a porção mastoidea, que é essa região inferior aqui, que vai se articular com o osso occipital. Essa região mastoidea. E a região petrosa, né? Que é essa parte inferior aqui, que o nome já diz que é petrosa, porque diz que não é lisa, ela tem a consistência de uma pedra, né? Se a gente olhar bem de perto. Então, essas 3 porções que vai dividir o nosso osso temporal. Porção escamosa, a porção timpânica e a porção petrosa, tá? A timpânica é a mesma coisa que a porção mastoidea. Vamos ver aqui. Aqui. Porção escamosa, porção timpânica ou mastoidea e porção petrosa. Então, essas 3 porções que vão se juntar lá na vida fetal e vão formar um só osso, que é o temporal. Aí estamos vendo separados em colores. En una vista externa tenemos esta imagen, olhando de fora, ¿sí? Acá tenemos la porción escamosa, la porción mastoidea por detrás y la porción petrosa en la parte inferior. Só que a petrosa, a gente não consegue enxergar ela na parte externa. Somente essa apófises estiloides aqui a gente consegue enxergar. Já numa vista interior, interna, temos essa imagem, olhando o nosso osso temporal de dentro para fora, sim? A escamosa, ela vai continuar sendo a porção mais grande, a mastoidea é a porção posterior, e aqui sim, a petrosa, a gente já consegue enxergar, tá? E vamos ver que a petrosa, ela é característica porque ela vai possuir esse pequeno conduto aqui, esse buraquinho que é para a entrada de alguma estrutura, tá? Então, a escamosa por dentro, petrosa e a mastoidea. A mastoidea é a porção que tem menos detalhes anatômicos e menos, por dizer assim, geralmente menos importância, tá? Vamos a ver. Con respecto a las caras de nuestro hueso temporal, tenemos la cara lateral, que es la cara externa, a cara inferior, porque lembrando que esse osso é bastante grosso aqui na parte inferior, sim? Porque ela se dobrando aqui já vai formar a base do crânio, por isso necessitamos descrever a cara inferior, e depois temos a cara intracraneal, que é essa parte interna aqui que a gente vai enxergar. Então, a cara lateral ou externa, a cara interna ou intracraneal, e por debaixo, aqui embaixo, a gente consegue enxergar a cara inferior.
Algunos detalles anatómicos que vamos a describir en la cara lateral o externa. Ahí tenemos que dice que vamos a volver a dividir esta cara externa en 3 porciones. Una parte posterior, que es a donde contiene la apófisis mastoidea, que yo mostré para vocês, que es esta pequeña saliente aquí, la apófisis, perdón, esa es la estiloidea, la apófisis mastoidea, que es la parte inferior aquí está en verde. A ver, y ahí tenemos después también la parte media, aquí fica no centro, que es donde se localiza el conducto auditivo externo, que yo ya mostré para vocês, ¿sí? Y la parte anterior, aquí, la parte media, en esta región se localiza el conducto auditivo externo, y la parte anterior, que es esta estructura saliente del hueso en la porción escamosa, que es después la apófisis mastoidea, cigomática. Bueno, y en la parte inferior, ¿qué es lo que vamos a ver? En la parte inferior, en la porción petrosa, que a gente falou que é no meio, aqui estava em laranja, ela vai simular como se fosse um penhasco, se diz assim. Não sei a tradução, já busquei muito a tradução do penhasco para vocês, ainda não consegui traduzir. La porción timpánica es a donde se encuentra la apófisis mastoidea, ¿sí? Que es la región timpánica, donde va a conter el oso timpánico. Y la porción escamosa es la porción que tiene formato de escama, ¿sí? Esa porción escamosa, deixa eu ver aquí. Sí. La porción escamosa, vamos a ir detallando las porciones, dice que contiene una fosa mandibular o es también llamada de cavidad glenoidea. Y les voy a explicar por qué. Bueno, esta es una vista interna de todo el hueso temporal. Fíjense que, por aqui que eu falei no começo que é o mais complicado. Dos mais complicados, porque tem vários detalles anatómicos. Lo que necesitamos entender, precisamos de entender, es que el hueso temporal, ella hace la región auditiva. Entonces, ella va a contener el órgano que llamamos de vestíbulo coclear, que es principalmente encargado de la parte auditiva. Nosotros tenemos aquí, voy a colocar a región externa, bueno, esta es la porción escamosa, aquí por encima, por eso a gente falou que simula uma escama de peixe, ¿sí? Ella es la porción escamosa. Les voy a colocar aquí la parte externa, aquí. Aquí tenemos al hueso temporal inteiro, ¿sí? Lo que vamos a detalhar é falar de a porção escamosa aqui, vamos falar agora, depois da porção mastoidea ou timpánica, que é esta, y después hablamos de la porción petrosa. ¿Está bien? Entonces, describiendo la cara externa de la porción escamosa, ¿qué es lo que podemos ver? Que la cara externa de la porción escamosa, só dessa porção aqui, escamosa, só desse pedaço aqui, decimos que la primera característica que tiene que es convexa, ¿sí? A gente já sabe a diferença de cóncava y convexa. Entonces tenemos esta imagen aquí y vemos que la cara de la porción escamosa, por fuera ella es convexa. ¿Qué es lo que más podemos a describir? Decimos que esta porção aqui, a porção escamosa, ela vai estar situada ou vai formar la parte de la fosa temporal, vai formar uma fosa do osso temporal por dentro, ¿sí? Uma pequena fosa, e ela vai se articular aqui por diante com o osso frontal, nessa parte aqui, ¿sí? Aquí vamos a articular entonces al hueso frontal en la parte anterior, y en la parte superior vamos a articular con el hueso parietal por cima, ¿está bien?
también tenemos un pequeño surco aquí que se puede visualizar, un pequeño surco en la parte externa, que es el surco vascular de la arteria temporal profunda posterior. Ese es el nombre de nuestra arteria. Entonces, este surco que se puede visualizar acá es el surco temporal de la arteria profunda posterior o viceversa, ¿sí? Surco vascular de la arteria temporal profunda posterior. Tem todo esse nome, tá? E é só uma artéria, gente. Então, sabemos que, vamos ir por lógica, se a gente está no osso temporal, a gente vai falar que na parte externa, esse detalhezinho que a gente vê aqui, meio transparente, esse surco que vai deixar aqui seria de uma artéria. Então, de que osso que a gente está falando? Do osso temporal. Então, como que vai se chamar essa artéria? E onde que ela vai se localizar? Ela vai se localizar na parte superior, externa e posterior do nosso osso temporal. Lembrando que a parte anterior do nosso osso, para a gente desarticular somente o osso temporal e falar se ela é uma esquerda ou direita, a gente vai ter esse detalhe anatômico aqui, esse osso saliente, que é a apófise cigomática, como referência, tá? Então, a apófise cigomática sempre tem que ficar na parte anterior do nosso crânio. Quer dizer que a cigomática está aqui e ela vai se articular aqui diante com o malar para poder formar, por exemplo, a parte da bochecha, ¿sí? Entonces, esa porción, la apófise cigomática, siempre tiene que ser anterior. Então, essa vai ser nossa referência. Então, a gente já sabe que a parte escamosa do nosso osso temporal tem que estar por cima, a parte aqui que é mais irregular, que quase não tem formato, sim? E essa pequena apófise que está aqui, ela sempre tem que ficar inferiormente. Então, aí a gente sabe que essa região anterior e aonde se localiza a parte mastoidea é a região posterior, sim? Entonces ahí tenemos el surco, vou voltar a falar, na porção escamosa do osso temporal, na região externa ou lateral, se encontra uma pequena depressão aqui para um surco, por onde vai passar a artéria temporal profunda posterior. Então, esse surco aqui é especificamente para essa artéria. Logo embaixo, a gente tem uma pequena apófise, que é a apófise del temporal. É assim mesmo chamada, sim? Apófise cigomática del temporal. Essa apófise, ela vai ter uma raiz, vai ter duas raízes, uma que é anterior e outra que é posterior. E nessa apófise onde a gente vai encontrar uma pequena fossa, sim? Uma pequena entrada que vai se chamar a fossa mandibular, sim? Fossa mandibular. Diz que embaixo dessa fossa a gente tem um pequeno côndilo. Um pequeno côndilo, vocês já sabem também o que é côndilo, sim? Um pequeno côndilo que vai servir para articulação depois com a nossa mandíbula, né? Lá adiante a gente vai ver na parte quando a gente vê o osso mandibular. Essa é com respeito à cara externa do nosso osso temporal, somente na porção escamosa. Deixa eu ir aqui para a cara interna. Aqui está a porção escamosa. Escamosa por quê? Porque a borda superior dela vai simular a escama de um peixe, sim? A cara interna do nosso osso temporal na porção escamosa, como a outra vai ser... como que é? Esqueci de novo o nome.
Ai, me foi. Bueno, convexa, né? A parte externa vai ser convexa. Então, aqui, a parte interna vai ser côncava, sim? Então, a cara interna da porção escamosa do nosso osso temporal, ela vai ser côncava. Aqui ela também tem umas pequenas depressões, né? De circunvoluções. O que significa depressão de circunvolução? Nessa imagem, gente, a gente não consegue enxergar muito bem, tá? Mas é como se fosse que ela vai deixar um pequeno surco em formato assim de lombriga, né? Por quê? Porque aqui é onde vai ficar bem grudada o cérebro, né? Que nem a gente tem no osso parietal, como a gente viu, que o osso parietal, na sua cara interna, ela tinha essas depressões, esses surcos aqui, né? Que vão simular artérias meníngeas como folha de figueira. Então, isso a gente viu no osso parietal. Já no temporal, ela não tem esses surcos de folha de figueira, só que ela tem depressões de circunvoluções. Quando a gente fala sobre circunvoluções, a gente está falando das dobrinhas que vão fazer o nosso cérebro internamente, sim? E também a gente tem esses surcos aqui bem escavado. Escavado é quando ela entra bem no osso, né? Não é também que nem a folha de figueira do parietal, que é mais superficial, e só que é bem visível. Já aqui no temporal, esses surcos para os vasos sanguíneos, ela vai ter uma entrada mesmo aqui no osso, na parte escamosa, tá? E para que ela vai servir? Também é uma entrada para as artérias meníngeas médias, tá? Que vão vascularizar a parte externa do nosso cérebro depois, como a gente já tinha falado, tá? Vamos ver aí, voltando nessa imagem ali, a porção mastoidea, que é essa porção que está aqui, póstero e inferior. Essa porção aqui, ela também tem uma cara externa e uma cara interna, tá? A externa, vamos falar que ela o detalhe anatômico da cara externa dela vai ser que ela é plana, sim? Plana, ela é convexa também, ela é muito irregular e ela vai terminar numa pequena eminência, né? De forma cônica, que é essa parte inferior aqui. Diz o livro, né, que simula um cone invertido aqui. Então, ela vai terminar nessa porção aqui, que é a região cônica, tá? E depois ela vai formar aqui embaixo um pequeno, como se fosse um ângulo, que essa região cônica a gente vai chamar de apófises mastoides. A gente tem essas, como lhe digo, essas rugosidades aqui, né? Vocês já sabem que tudo que é rugoso é para inserção muscular. Essas rugosidades aqui, a gente vai chamar de vestígio de cissura petroescamosa posterior, tá? Vestígio de cissura petroescamosa posterior. Por em cima do nosso orifício condutivo externo, auditivo externo, ela vai ter uma pequena saliente, diz, né? Só que essa saliente, ela já vai se relacionar mais com a parte da porção petrosa e na parte interna, tá? Vamos ver aqui na região interna. Aqui. Na região interna do nosso esqueci o nome, da nossa porção mastoide, né? Mastoidea, na parte interna, a gente vai ter um pequeno surco de novo aqui, né? O surco petroso superior,
que foi? Ai. Bom, aqui. Um pequeno surco aqui. Esse surco a gente consegue enxergar muito bem no nosso osso. E é o surco petroso superior, sim? Lá nós temos um pequeno canal. Deixa eu ver se tem outra. Canal do seno sigmoideu, tem que estar. Vamos ver se tem outra imagem melhor. Hum, hum, hum. Esse pequeno conduto aqui, esse pequeno conduto que a gente consegue enxergar na sua cara interna, ela vai conter um pequeno vaso que a gente chama de, quando é principal, é um vaso principal. Quando não é muito importante, ele é secundário, tá? Ou é também chamado de Santorini. Então, esse pequeno vaso vai ser uma veia Santorini, que não é muito principal dentro do osso. Qual é a função desse vaso? É poder fazer o drenagem venoso da parte externa do nosso cérebro. Então, todas as veias de Santorini que a gente conseguir enxergar nos ossos, que tem o osso parietal, tem o osso temporal e tem depois dentro do cérebro. Então, essas veias vão ser bastante superficial e ela só vai ter função de drenagem venoso da parte externa do nosso cérebro, tá? E depois, na parte timpânica, né? Na porção timpânica, ela vai ter um segmento, só de forma de conhecimento, para falar para vocês, ela vai ter um segmento embrionário que é diferente das outras porções. Por quê? Porque lá ao redor dos 3 meses de gestação, até 2 anos de idade, mais ou menos, ela vai formar um pequeno anel, né? E esse anel, ela vai ter uma configuração diferente ao que é hoje o nosso osso temporal, tá? E esse anel, ela vai começar a se ossificar depois, né? Tipo, ficar um pouco mais desarrolhado durante o processo que se chama, como que é mesmo? O processo ontogenético, né? Que é o processo embrionário que vai se chamar. E ela vai ter formato depois, antes de anel, e depois desse anel, ela vai, tipo, começar a se derreter e se converter nessa porção muito irregular aqui que contém o osso, tá? Por isso que ela é bastante irregular. E essa parte que contém mais detalhes anatômicos. E é mais importante também, por quê? Porque é ali onde a gente vai conter ou achar o nosso órgão vestíbulo coclear, que vai ser a parte interna do nosso ouvido, falando assim, vulgarmente, tá? A gente tem a parede, ela vai se dividir em paredes, né? A parede inferior do conduto auditivo externo, ela é mais importante, tá? Essa parede que está aqui embaixo, né, a parede inferior, onde a gente vai achar essa pequena apófisis, que é chamado de apófisis estiloide. Essa apófisis a gente vai conseguir enxergar muito bem no osso, no crânio, quando a gente for na faculdade, tá? A gente vai conseguir enxergar muito bem. Ela é pequenininha, bem frágil, né? Pode se romper facilmente, só que dentro do crânio ela serve mais de proteção também para o conduto auditivo externo. Bom, essa apófisis estiloide também a gente pode descrever ela como essa apófisis aqui, tá? Estiloide, que a gente consegue enxergar muito pouco na parte externa e também só esse pedacinho na parte interna, né? Ela vai ser parte da porção petrosa, ela está localizada na parte postero-inferior da porção petrosa e é uma pequena apófisis que tem, para vocês é comprido, para a gente é largo, sim.
um pouco alargado e tem formato de espinha, como a gente consegue enxergar aqui, tá? E é onde vai se insertar depois, como a gente chama aqui, como a gente chama de ramilete de riolano, tá? Ramilete de riolano. Então, esse ramilete, ele vai se insertar, né, nessa região aqui da apófisis estiloide da porção petrosa. O que é o ramilete de riolano, né? É um pequeno conjunto, né, de ligamentos e músculos que vão estar ligada com a glândula parótida, né? Que a gente tem na parte na parte do rosto, né? Falando assim, vulgarmente. Então, o nome dela é ramilete de riolano. Ela vai ser um lugar onde vão se juntar ligamentos e músculos e elas vão se insertar aqui. Minha flechinha está sumindo. Elas vão se insertar aqui na pequena apófisis estiloides que a gente tem na parte posterior e inferior da porção petrosa. Vamos ver. Bueno. Ahí les coloqué esta imagen separando la parte externa, toda la porción escamosa, ¿sí? Na cara externa, a porção mastoidea na cara externa e a porção petrosa, somente essa estrutura inferior que a gente consegue enxergar na cara externa. E como eu já falei para vocês aqui, na cara interna, vou separar por cores aqui, na vista interna, na cara intracraneal, a gente consegue enxergar assim, a escamosa com essa borda superior aqui, que simula uma escama de peixe, esses surcos para as artérias meníngeas médias, que esse surco vai estar bem marcado no nosso osso, a porção petrosa que está aqui, que ela contém apófisis estiloides, e a porção mastoidea que contém esse pequeno conduto e essas depressões aqui. Quando eu estou falando sobre depressão de circunvoluções, eu chamo dessa entrada que tem aqui na porção escamosa, aqui tem uma e aqui tem outra, tá? Na porção mastoidea, ela também tem aqui uma pequena depressão e a outra que é mais grande aqui. Então, quando a gente fala que ela tem depressões de circunvoluções, quer dizer que essa parte aqui, na parte interna do nosso osso temporal, o cérebro, ela vai estar bem grudadinha nela, tá? Bueno. Gente, la parte del temporal es bem chatinha, é complicada porque a gente não consegue entender elas assim separadamente, somente enxergando um por um as estruturas, ela é bem complicadinha, tá? Por isso que eu fiz um slide bem curto para vocês só pegarem a base do conteúdo, tá? Super Choque, seu áudio tá ligado. Bueno, vamos a ver. Vou trocar aqui de slide para vocês. ¿Tienen alguna duda, alguma dúvida? ¿Dúvidas? Bueno. Está bien, Bárbara. Voy a ver aquí quién está conectado. Magdalena, Prince, Rafael, Bárbara, Luis, Lenir, Eloni, Igor, Carlos, Ayani. Bueno, los de siempre. Voy a ver aqui. Gente, vocês me confirmam se eu passei esse slide para vocês já? Dale, Luis, gracias. A ver. Voy a abrir acá. Bueno.
Por que que... Ok, Luiz, obrigada. Por que que a gente tem que começar a estudar por último o mais difícil, né? Que o frontal e o parietal estava muito fácil. E agora vamos para os mais chatos, né? O temporal é o osso mais pequeno, que é dos mais pequenos do nosso crânio, né? Só que o mais chato, quanto mais pequeno, ele tem mais detalhes. A mesma coisa acontece aqui com esse osso aqui, que é o etmoides. Não confundam com o esfenoides. Esfenoides já é outro osso e o etmoides é esse e é diferente, tá? Vou preparar aqui para projetar para vocês. Ali, bueno. Etmoides, esse osso que a gente está enxergando aqui em amarelo, cortando o crânio na metade, né, e abrindo ela para poder enxergar. Quer dizer que se a gente pegar o crânio e colocar na sua vista anterior, a gente só vai conseguir enxergar um pedacinho mínimo. Se a gente cortar o crânio aqui na metade, aqui, e abrir a calota, a gente vai conseguir enxergar só essa pequena porção aqui, que se chama crista galli, que a gente vai ver depois. Já cortando o nosso osso aqui na metade, sim, a gente vai conseguir enxergar. Bueno, lembra quando a gente viu o osso frontal, né? Que é esse osso aqui na frente. Esse osso frontal, na sua vista ou cara inferior, a gente falou que ela tinha uma pequena escotadura, né? Que era a escotadura etmoidal. Essa escotadura servia exatamente para isso, para a inserção desse osso, né? A articulação desse osso. Então, quer dizer que o osso etmoides, ela é um osso mediano. Mediano por quê? Porque ela fica no meio do crânio, né? Na parte interna, no meio. Ela é simétrica, porque ela vai simular uma borboleta de asas fechadas. Depois eu vou mostrar a imagem. Onde que ela está articulada, onde que ela se localiza, a gente encontra ela na frente do esfenoides. Esse daqui, que eu estou sinalizando aqui, esse é o nosso esfenoide, o osso esfenoides. E ela está localizada, então, por diante do esfenoides, sim? Por detrás, diz aqui, da cissura etmoidal. Aqui de HF é osso frontal. Tava com preguiça de certo de escrever. Então, ali temos a escotadura. Ops, vou colocar o carregador um pouquinho, só um pouquinho. Aí temos então a escotadura do etmoides, né? Que é exatamente no osso frontal para poder articular ali o nosso osso etmoides. Esse osso etmoides, ela vai ser único, só tem um etmoides por dentro do crânio. E esse osso amarelo que a gente vê aqui, tá? Só tem um. Bom, diz o livro que ela simula, na vista anterior, a gente consegue enxergar assim, né? Esses buraquinhos que a gente enxerga aqui são as lâminas cribosa, né? Cribosa porque ela vai simular como se chama cribosa em português? Esqueci de novo. Cribosa é quando tem... Poros. Como? Seriam poros, alguma coisa assim? Não, cribosa é, por exemplo, quando você vai fucilar vamos supor que você fucilou uma porta de blindex. Furo. É, tipo furos, né? Mas vários furos tem um nome de novo, eu esqueci, mas isso é cribosa, né? São vários furos. Então, esses furos que tem... Como? Igual uma peneira. Ixi, esse idioma eu não conheço, não. Não sei, mas vocês já entenderam, né? Esses furos que tem aqui no osso etmoides são característica dela, né? E a gente vamos encontrar assim mesmo esses furinhos
porque por aqui precisam entrar e sair algumas estruturas, né? Geralmente vasos e nervos. Então, esses furos aqui a gente chama de lâmina cribosa, né? Cribosa, que é cheia de buraquinhos, que vai dar entrada e saída depois para certas estruturas. Então, ela é característica do nosso osso etmoide, sim. Esse osso etmoides, ela é bem pequena, tá? Não é tão pequena, mas ela tem um tamanho médio. Ela é única dentro do crânio, na parte média do crânio. Ela está situada na parte central, né? Ela é simétrica. Diz o livro que ela tem formato de T, letra T, né? Aqui e depois assim, letra T, não sei onde que o livro achou essa letra ali, comparação dela. Ela tem 4 partes, né? Uma que é uma lâmina vertical e média e as outras que é a lâmina horizontal. Por isso que a gente chama de porção cribosa aqui, que é a sua lâmina vertical, e aqui tem 2 lâminas que são a horizontal. Mas isso é estudando o nosso etmoides de forma gráfica só, tá? Não é que ela contém mesmo uma lâmina, então é estudando ela de uma forma gráfica. Diz que ela é um osso que tem superfícies muito irregulares, né? Como a gente consegue enxergar aqui. A gente não pode falar que isso é uma apófisis, que isso é um côndilo, que isso é um tal coisa. A gente não pode comparar, porque ela é bastante irregular, né? Ela tem várias cavidadezinhas, como a gente consegue enxergar ali, né? E essas cavidadezinhas, né, que é a parte da lâmina cribosa, ela serve especificamente para entrada de nervos da região olfatória, tá? Então, como a gente consegue ver aqui na imagem, esse amarelo é o nosso osso etmoides. Então, vamos supor que essa cavidade está aqui, né? Essas cavidades ali. E essas cavidades servem exatamente para a entrada do nervo olfatório, né? Da região olfatória. Então, pergunta da prova seria: qual é o osso do crânio ou do neurocrânio que vai conter o órgão vestíbulo coclear? A resposta seria o osso temporal. Qual é o osso do crânio ou do neurocrânio que vai estar responsabilizado pela inervação da região olfatória? A resposta seria o osso etmoides, sim? Então, esse osso é importante porque só de ver na imagem assim, que talvez eu coloque essas imagens na prova, para vocês saberem e ter relação com o que a gente está falando. Se ela está aqui na região interna do crânio e bem no meio, tipo perto do nariz, né? Ela vai ter que ter alguma relação anatômica com ela, tipo algo a ver ou com a região olfatória ou com a região ocular, né? Nesse caso, o nosso osso, o etmoides, ela tá bem pertinho do nariz, quer dizer que aí a gente vai lembrar, era esse osso que tinha a lâmina cribosa, né? Cheio de buraquinhos, por onde esses buraquinhos vão passar os nervos da região olfatória, né? O nervo olfatório. Então, a gente, só olhando essa imagem ali, a gente vai lembrar que nosso osso etmoides, ela faz parte da região olfatória, tá? E, além disso, o que ela vai ter? Essas asas, né? Que a gente fala aqui, essas massas grandes aqui, um desse lado e outro desse lado, porque elas vão fazer proteção para os espaços aéreos, né, dentro do nariz. Então, elas vão proteger. É como se fosse que a gente está enfiando um cotonete no nariz aqui e a gente vai bater nessa parede aqui, tá? Então, no outro nariz também, no outro buraco do nariz, a gente enfia um cotonete e bate nessa parede aqui. E por cima a gente tem os condutos da região olfatória. Então, ela vai fazer também, além de conter os nervos olfatórios,
a função dela vai ser de proteção para os espaços aéreos, né? Dentro da região olfatória. Essa é a característica dela, né? Bom, a gente já falou sobre articulação, ela se articula na parte posterior com o osso esfenoides, né? Ela se articula também na parte inferior do osso frontal, né? Se articula com o frontal. Ela também se articula... Ai, minha flechinha fica sumindo. Ela também se articula aqui com o nosso osso maxilar superior, né? A parte superior da mandíbula, maxilar superior. E aqui atrás dela a gente vai encontrar também o osso palatino, né? O palatino depois que vamos ver o que é na parte do víscero-crânio, tá? Ela vai dar uma importante característica dela também, do osso etmoides, é que ela vai estar situada na fossa craneal anterior e ela vai participar do que a gente chama essa porção aqui do rosto, tá? Do rosto, ela vai se chamar maciço facial. O que é maciço facial? O maciço facial é um conjunto de ossos do rosto que vão estar toda articulada entre si e vão formar como se fosse uma região dura, né? Dura e principal. Por que é maciço facial? Também é chamada de maciço facial porque ao redor desse maciço, que é a articulação desses ossos todos, né? Da região do rosto aqui, elas vão conter órgãos muito importantes para o corpo humano, que é, por exemplo, o nariz, os olhos, né? E a região vestíbulo coclear, que é a região auditiva. Então, por isso a gente chama aqui toda a parte do rosto, toda a articulação dos nossos ossos, como maciço facial. Bueno, vamos a ver aí que temos mais. Ah, tá. Aqui está escrito, o que eu falei já está escrito aqui, sim, que ela vai estar na fossa cranial anterior e vai participar do nosso maciço facial, que é a parte onde tem cavidade nasal e orbitária, que são as principais, tá? A gente cortou esse crânio na metade, abrimos a calota cranial e essa é a vista interna do crânio inteiro, tá? Aqui a gente consegue enxergar na parte posterior o nosso osso occipital, que a gente já viu na aula passada, tá? Com foramen magno aqui, a fossa pro cerebelo aqui desse lado e do outro, esse surco sagital aqui, que vai separar o nosso cerebelo em esquerdo e direito, o foramen magno para a entrada e saída de 3 estruturas, aqui a porção basilar, que é esse pedaço quadrado que ainda é parte do nosso osso occipital, esse verde que a gente consegue enxergar aqui, ou cinza, né, sei lá que cor que é, esse é o nosso osso esfenoides, que é o outro chato que a gente vai ver depois. O etmoides, a gente só consegue enxergar essa porção amarelinha aqui, tá? Então, colocando numa vista lateral, ela é assim. E a gente está enxergando agora essa parte aqui interna, que do nosso osso etmoides que estamos estudando agora, a gente só consegue enxergar esse pedacinho que está aqui em cima, tá? Esse pedacinho aqui, esse amarelinho aqui, é essa estrutura que a gente consegue enxergar aqui, tá? Então, aqui esse pedacinho que tá na ponta, que se chama crista galli, é essa estrutura que a gente consegue enxergar aqui. Logicamente que no crânio, quando a gente pegar o crânio na faculdade, a gente não vai ter essa imagem aqui colorida, bonita, tá? Então, quando a gente pegar o crânio, a gente vai ver bem nessa parte aqui, né? Um pequeno caroço saindo e esse carocinho é a crista galli do nosso osso etmoides, tá bom? Então, esse carocinho que a gente vai enxergar.
Na vista inferior, aqui, tudo isso é o osso frontal, que a gente já estudou na primeira aula de crânio, tá? Esse osso frontal. E ali, em amarelo, a gente consegue enxergar o etmoides. Então, a gente já tem 3 vistas do nosso etmoides. Enxergando lateralmente e para dentro do crânio, ela é assim. Enxergando dentro do crânio também, numa vista superior, a gente consegue enxergar só essa estrutura. E vamos pegar bem esse crânio mesmo e olhar para baixo, né? Então, a gente tem essa vista aqui. Todo esse amarelo é o nosso osso etmoides. Vejam bem que aqui no meio a gente tem a lâmina, que a gente falou, né? Que é a lâmina perpendicular da nossa parte cribosa, né? Essa lâmina aqui vai servir depois para a inserção do cartílago nasal, da cartilagem que vai formar o nariz, tá? Então, no nariz a gente não tem osso, tá bom? Tem um pequeno osso nasal, mas aqui na parte superior e é bem pequenininho, né? Por isso que os lutadores como que se chama aquele de MMA, sei lá, né? Eles ficam com o nariz todo desfigurado, porque ela é só uma cartilagem, é o cartílago, tá? Não tem osso ali. Então, essa pequena lâmina perpendicular aqui do osso etmoides vai servir para a inserção da nossa cartilagem nasal, tá? Depois a gente vai... Bom, aqui... Deixa eu ver. Aqui não conseguimos enxergar tão bem a crista galli quanto por dentro, mas a gente vai descrever da mesma maneira aqui. Vamos estudar ela aqui, não tem problema. A crista galli. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ela tem uma pequena saliente aqui no meio que vai simular um surco, né? Só que quando a gente fala de surco, é uma entrada que nem assim, né? É uma estrutura que entra para dentro do osso. Já essa lâmina que sai aqui, ela sai do osso, ela não entra dentro do osso, ela sai para fora, tá? Por isso que a gente consegue enxergar a crista galli. Essa crista galli, ela vai servir para a inserção da os, em espanhol se chama os del cerebro, sim? Vou traduzir para você o que é os. Os com Z, né? Escreve H-O-Z. A os do cerebro é como se fosse um foice, tá? Vocês sabem o que é foice, né? Um foice que vai estar insertado aqui, que essa foice vai servir para separar o cérebro em lado esquerdo e lado direito, tá? Então, essa foice que vai ficar aqui, né? Só que vocês têm que falar na prova que é os del cerebro, não dá para falar foice, porque foice é uma tradução só. Ah, eu acho que tem uma imagem aqui de foice. Alice. Bueno, isso é foice, né? Isso é foice. Então, essa foice é uma lâmina grande que vai separar. A partir daqui, para esse lado, vai estar o cérebro do lado direito. E a partir de trás dessa imagem para o outro lado, vai estar o cérebro do lado esquerdo. Então, quando a gente fala foice, a gente está falando de uma lâmina grande, né? Que vai estar insertada ali na crista galli, que essa lâmina que vai separar o cérebro em lado esquerdo e direito. É como se fosse uma parede bem no meio do cérebro, tá? Então, isso é foice. E é para isso que vai servir a crista galli, é para essa foice, tá? Nessa imagem que a gente tem aqui, a gente vê, de novo, a lâmina perpendicular aqui no meio, né? Essa é uma vista posterior, né, do nosso osso etmoides. Vocês estão vendo esses buracos mais grandes aqui? Essas entradas mais grandes são chamadas de celda etmoidal, tá? Celda etmoidal. Celda é como se fosse, buscar uma tradução para vocês.
Celda é como um espaço mais grande, um buraco mais grande, tá? Em relação aos buraquinhos pequenos que estão aqui, que são a lâmina cribosa. Então, é dentro dessas lâminas cribosa que vai dar lugar à entrada dos nossos ossos, dos nossos nervos olfatórios. Já na celda etmoidal, ela vai ser um espaço pneumático, né? Um espaço, quando a gente fala de espaço pneumático, a gente fala um espaço que contém ar, e esse espaço vai ser especificamente para a entrada de conteúdo sanguíneo, tá? De sangue, para poder fazer a proteção das vias aéreas, que a gente estava falando anteriormente, tá? A ver, que temos aqui? Bueno, essa imagem aqui é um gráfico, só aqui no número 3 é a lâmina perpendicular, ali temos a parte cribosa, os buraquinhos, e aí temos uma asta grande, a outra asta grande que contém as celdas. Então, tem várias imagens para vocês entenderem como funciona o osso etmoides. Então, a gente tem aqui assim, o etmoides assim, um formato de borboleta de asas fechadas. Eu não vejo aqui uma borboleta, mas... E aqui uma imagem gráfica só para constituir a parte interna, como que ela é. Eu coloquei várias imagens para vocês tentarem entender, né, como que funciona. É difícil, mas... Então, a mesma coisa, tudo que eu já falei, lâmina cribosa, processo Cristagalli, celda etmoidal. Gente, aqui tinha que ser celda etmoidal, não células, tá? Eu devia estar noiada esse dia para escrever células. Vamos ver. Bueno, todos esses detalhes que vocês estão vendo aqui, 1.1, 1.2, 3, 5, 6, 4, 7, todos esses detalhes eu já falei em geral deles, tá? Então, gente, vamos estudar só geral esse osso, porque se vocês começarem a estudar um por um, vão confundir demais. Eu acho que, por exemplo, o osso occipital é mais importante do que nosso etmoides. Logicamente que tudo é importante, só que conhecendo o etmoide já na função dela, já vai direcionar nos estudos de vocês. Então, assim, a última imagem boa que eu achei foi essa, né? E que eu coloquei aqui para vocês verem como que a gente consegue enxergar o etmoides na parte interna do nosso crânio. Ela está localizada bem aqui, né? E essa lâmina perpendicular aqui que vai dar lugar à inserção da nossa cartilagem nasal, né? E essas massas laterais que ela contém aqui, que são para proteção das vias aéreas, né? Das vias olfatórias. Então, o etmoide se localiza assim na vista anterior e numa vista lateral a gente consegue enxergar ela aqui. Por que se chama maciço facial? Porque é difícil a gente traumatizar, né? Fraturar o etmoides assim, simplesmente com um golpe, tá? Embora eu já vi, né, faz pouco tempo, que uma mulher foi espancada pelo marido, né, e conseguiu romper toda a parte do maxilar superior, né, toda essa região aqui, só nos socos, né, falando para vocês. Mas o etmoide já é mais interna, então ela faz parte do maciço facial e é bem difícil de lesionar, de fraturar, tá? Esse slide também tem o occipital, mas a gente já viu o osso occipital anteriormente. Dúvidas e perguntas? Fale agora ou cale-se para sempre? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bueno, então, resumindo assim, o etmoides, quando a gente fala de etmoides, é só a parte olfatória, né?
Vamos conhecer bem a lâmina cribosa, a lâmina perpendicular, a celda etmoidal, função das massas laterais e a articulação dela, com quem que ela vai se articular, tá bom? Para frente, para trás, lateral, em cima, embaixo. E a mesma coisa a gente vai fazer com o temporal, saber a porção do temporal, as três, né? Saber a cara externa e interna de cada um. Faltou falar um pouco sobre o temporal, sobre as bordas da porção escamosa, mas eu acho muito confuso, já vai ser para vocês, então eu preferi não nem falar, né? Só que eu acho que no slide está tudo. Mas vamos pegar bem resumido, assim, bem geral, fazer já um resumo hoje bem geral deles, tá bom? Foice que você disse, como é o nome correto mesmo? Vou escrever aqui. Esse foice é os del cerebro. Assim. Então, esse foice é nada mais que uma separação de lo que es la parte izquierda e direita do cerebro. É como uma lâmina grande, né? Que vai estar insertada aí no meio do crânio inteiro. Estamos entonces, gente, cualquier duda, vocês sabem, no WhatsApp, tá bom? Sem duvidar. Lá. Professora, Lá. professora, Oi, sim, Rafa. esse osso, ele não tem nada a ver com a parte de quando se faz a cirurgia de rinoplastia, né? Ele não tem interferência ou ele faz alguma modificação nesse osso também, na rinoplastia? Não, Rafa. Não. A rinoplastia é somente porque a gente tem o osso nasal também, tá? Uhum. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem do osso nasal para te mostrar aqui. A gente tem um pequeno osso nasal e esse osso que o médico vai raspar, tipo raspar mesmo, né? E esse... Ixi, não tem nenhuma imagem aqui. Não, é porque Nenhuma. pela aquela imagem frontal, ele parece ser um pouco da parte do osso nasal, né? Aí por isso que eu fiquei meio que em dúvida. Sim, parece, mas parece porque... Deixa eu te explicar aqui. Importante a sua pergunta. Ela Essa imagem. parece... Sim, ela parece, Rafa, só que... Ah, não. Ela tá bem posterior. Ela tá mais posterior, tá? Então, aqui, a cirurgia da rinoplastia, podemos Uhum. tirar cartilagem, né? Fazer a raspagem. Geralmente tem pessoas que têm uma parte mais grande aqui, tipo um carocinho mais grande que incomoda, né? Então, para raspar aqui é somente raspagem do osso nasal que fica aqui. É desse formato que eu estou desenhando aqui. É bem pequeno o osso nasal. Então, é só ela que a gente vai raspar. Você está vendo que atrás dela fica o osso etmoide, então não pega. Nessa imagem parece, só que essa imagem é mais posterior, tá? Só que nessa Entendi. vista lateral a gente consegue ver. Então, o osso nasal chega até aqui só, e é um osso bem fininho, por isso que dá para raspar, tá? É bem fino, e até ela é bem suscetível a traumatizar também nos socos, né? Porque Uhum. ela é bem superficial, é bem superficial. Então, o resto aqui do nariz é só cartilagem, não tem osso, só tem osso aqui em cima, o nasal, que é bem pequenininho e é bem fino, e é nesse lugar onde o médico vai fazer a raspagem na rinoplastia. Ela não pega o etmoides. Ah, entendi. É essa a minha dúvida só, então, porque eu dava a impressão que ele era colado junto com o nasal. Sim, sim, parece. Então tá, era só essa minha dúvida. Obrigado, professora. Está, gente, é um pouco confuso, mas não fiquem desesperados, tá tudo escrito no slide, tá? E como eu falo, bem superficial deles já tá bom para mim e para vocês, tá bom? Vamos ficar mais em fundo no osso occipital, frontal, parietal, que a gente vai, na hora de estudar cérebro e cerebelo, no, no segundo semestre, então a gente vai falar muito de novo desses ossos, por isso que é mais importante, tá bom? Qualquer dúvida no grupo, no WhatsApp, seja lá onde for, vocês me mandam mensagem, tá? Bueno.
Bom estudo para vocês. Até mais. Até sexta-feira, eu acho, né? Seu Ciro. De nada, até sexta.